meu nome é Maureen e a dica dessa semana aqui no canal é como deve ser o procedimento de devolução de imóvel residencial locado. Você foi transferido ou apenas deseja se mudar? Você já sabe quais são seus direitos e obrigações para com o imóvel locado? O procedimento de devolução de imóvel locado residencial ele não é complexo. Contudo, o locatário ele deve ter conhecimento de seus direitos para evitar futuras dores de cabeça. Antes de adentrarmos mais profundamente no assunto, é importante deixarmos bem claro que para o procedimento de devolução de imóvel locado, o locatário deve se ater primeiramente ao contrato e verificar se é um contrato por prazo determinado ou se é um contrato por prazo indeterminado. A maioria dos contratos de locação, eles começam com um prazo determinado, por exemplo, 12 meses. Passados esses 12 meses, se não houver oposição do locador, do proprietário do imóvel, entende-se que esse contrato passa a vigorar por prazo indeterminado. O primeiro passo para a extinção do contrato de locação é o aviso de desocupação à imobiliária ou ao proprietário do imóvel. E aqui nós temos dois entendimentos, um para contratos com prazo determinado e outro para contratos com prazo indeterminado. Nós vamos começar falando um pouquinho sobre os contratos com prazo determinado. A lei, ela não traz ressalva da necessidade de aviso prévio de desocupação quando se trata de contratos por prazo determinado. Contudo, caso o contrato que você tenha firmado com a imobiliária ou com o proprietário do imóvel traga expressa ressalva de que há necessidade de comunicação prévia, você, locatário, deverá fazer essa comunicação. Mesmo a lei não trazendo ressalva da necessidade de comunicação prévia da desocupação, entende-se que sempre é de bom tom fazer a comunicação imobiliária. Afinal, se fosse com você, você não gostaria de ser pego de surpresa também, né? Agora, adentrando um pouco no assunto contrato por prazo indeterminado, a lei traz expressa previsão de que há a necessidade de comunicação prévia de desocupação por escrito à imobiliária ou ao proprietário do imóvel e esse aviso tem que ser com antecedência de 30 dias. Caso o locatário ele não faça esse aviso à imobiliária ou ao locador, poderá haver a imposição de multa de um aluguel, mais encargos vigentes à época de extinção do contrato. Feito o aviso de desocupação do imóvel, o locatário terá o prazo de 30 dias para fazer a devolução desse imóvel ao locador. Como muito bem dito na lei do inquilinato, o imóvel ele deve ser restituído ao proprietário nas mesmas condições em que foi recebido pelo locatário, salvo deteriorações decorrentes do uso normal do imóvel. Consequentemente, quando da devolução desse imóvel, o locatário ele deve proceder com alguns pequenos reparos, tais como limpeza do imóvel, pintura e pequenos reparos nas instalações elétricas e hidráulicas decorrentes do desgaste do seu uso normal. A entrega das chaves é o passo seguinte, que deve ser realizada diretamente na imobiliária ou ao proprietário do imóvel. Não aceite deixar as chaves em locais estratégicos, tais como caixa de correio, debaixo do tapete ou até mesmo com o porteiro, pois isso pode vir a lhe causar uma futura dor de cabeça. Feita a entrega das chaves, a imobiliária ou o proprietário do imóvel deve emitir um termo de entrega das chaves. Esse termo ele comprova que está havendo o encerramento do contrato de locação. No ato de entrega das chaves, o locatário deve comprovar que honrou com todas as despesas que tinha no imóvel, que fez todos os desligamentos necessários dos serviços e apresentar todos os comprovantes à imobiliária comprovando que não existe nenhum débito sobre o imóvel. A vistoria ela deve ser realizada tanto na entrada quanto na saída do inquilino do imóvel, pois ela atesta as condições em que o imóvel está sendo recebido pelo inquilino e as condições em que o inquilino fará a restituição do imóvel ao proprietário. Por isso, aqui vai uma dica importante. Caso você realize uma locação de um imóvel e venha um laudo de vistoria relatando que o imóvel está sendo entregue a você em perfeitas condições e caso você verifique entrando no imóvel que essa não é bem a realidade do imóvel,
você pode e deve apresentar uma contestação ao laudo de vistoria. Essa contestação ela deve ser munida de fotos e vídeos para comprovar a real situação do imóvel. A Lei 8.245 traz em seu artigo 23 o rol das obrigações em que o locatário deve ter com o imóvel locado. E entre essas obrigações está a necessidade da restituição do imóvel nas mesmas condições em que foi recebido pelo locatário. Portanto, no ato da vistoria serão averiguadas todas as desconformidades do imóvel. Por isso que é importante você ter um laudo de vistoria inicial e um laudo de vistoria final, para você fazer essa comparação do que é necessidade de fazer a reparação. Como muito bem dito, os reparos que são de obrigação do locatário são aqueles pequenos reparos, tais como pintura, pequenos reparos nas instalações elétricas e hidráulicas, decorrentes do desgaste normal do uso. Já a responsabilidade pelos reparos estruturais, que incluem paredes, telhados, instalação elétrica e hidráulica, são de responsabilidade exclusiva do proprietário e não podem ser repassadas essas obrigações ao locatário. A vistoria de encerramento ela deve ocorrer logo após a entrega das chaves. Geralmente ela é marcada depois de 2 dias úteis da entrega das chaves. E nessa ocasião, o proprietário, o corretor ou a imobiliária, ele deverá checar todos os ambientes da casa, portas, trincos, instalação elétrica, hidráulica, e fazer os apontamentos que devem ser corrigidos pelo locatário. Realizada a vistoria e não sendo identificada nenhuma irregularidade, ou seja, o imóvel está sendo devolvido nas mesmas condições em que foi recebido, poderá ser extinto o contrato de locação. Agora, sendo realizada a vistoria e sendo detectada alguma irregularidade referente à manutenção e zelo sobre o imóvel, o locatário deverá proceder com o pagamento referente a essa manutenção. E feito esse pagamento, a imobiliária deverá emitir uma carta de quitação onde comprova que não há controvérsia e nem pendência sobre o imóvel. Realizada a vistoria, exige uma cópia do laudo de vistoria de encerramento acompanhada do termo de entrega das chaves. E não sendo verificada nenhuma irregularidade ou nenhuma pendência, nenhum débito sobre o imóvel, entende-se que foi extinta a relação locatícia. Aqui um ponto importante que deve ser ressaltado é que a jurisprudência tem o forte entendimento de que o aluguel ele deve ser pago até o ato de entrega das chaves, pouco importando se o termo de entrega das chaves foi assinado de forma posterior. Contudo, eu sempre deixo um alerta. Quando você for fazer a entrega das chaves, exija no ato da entrega das chaves o termo de entrega das chaves devidamente assinado pela imobiliária ou pelo proprietário do imóvel. As benfeitorias são todas as melhorias que são realizadas no imóvel. O artigo 96 do Código Civil elenca 3 tipos de benfeitorias, que são as úteis, que são aquelas que melhoram o bem, as necessárias, que são aquelas que conservam o bem, e as voluptuárias, que deixam o bem mais estético, mais atraente. A Lei 8.245 de 91 ela traz previsão expressa em seu artigo 23, inciso 6, sobre a necessidade do aval do proprietário para que o locatário proceda com modificações no imóvel. Mas, contudo, às vezes o locatário ele se vê diante de uma situação de necessidade que ele precisa fazer alguma modificação no imóvel. E fazendo essa modificação, esse locatário ele terá o direito à restituição do valor que ele gastou para fazer essa benfeitoria no imóvel. Sobre o assunto, é importante deixarmos bem claro que caso o locatário ele venha proceder com algum tipo de benfeitoria, se for benfeitorias úteis, o locatário ele sempre deverá ter o aval por escrito do proprietário, o autorizando a fazer as modificações sobre o imóvel. Agora, falando de benfeitorias necessárias, que são aquelas para manutenção do bem, independentemente da autorização do proprietário, o locatário ele poderá proceder com a benfeitoria no imóvel e nestes 2 casos, benfeitorias úteis, desde que autorizadas pelo proprietário, e benfeitorias necessárias, independente
da autorização do proprietário, o locatário poderá sim ser indenizado por essas benfeitorias que ele realizou no imóvel. Agora, se o contrato que foi firmado entre as partes existe uma cláusula expressa de renúncia ao direito de indenização pelas benfeitorias realizadas no imóvel, o locatário ele não terá direito ao recebimento da indenização pelas benfeitorias realizadas no imóvel, tampouco poderá reter o imóvel a fim de que seja devidamente ressarcido por essas benfeitorias realizadas sobre o imóvel. Também é importante dizer, lembra que eu falei que são 3 tipos de benfeitorias que são realizadas, que podem ser realizadas no imóvel, que são as úteis, que a gente já falou, as necessárias e agora faltou as voluptuárias. Caso o locatário ele venha realizar algum tipo de benfeitoria voluptuária no que diz respeito à estética do imóvel, ele não será ressarcido por essas benfeitorias. Contudo, cumpre dizer ainda que caso a benfeitoria essa benfeitoria voluptuária seja realizada sobre o imóvel, é possível ela ser retirada, desde que não afete a estrutura do imóvel. Ocorrendo a desocupação do imóvel locado antes do prazo estipulado em contrato, poderá sim o locatário ter que arcar com uma multa rescisória, mas essa multa rescisória ela apenas recai sobre o prazo que falta para dar cumprimento no contrato. E qual é a porcentagem dessa multa que deve ser calculada sobre esse contrato? Em que pese a lei não trazer previsão expressa sobre o prazo mínimo e máximo para a duração do contrato, nem tampouco a porcentagem de multa que deve ser aplicado sobre esse contrato, geralmente o que usa-se nos contratos de locação é 3 aluguéis para cada contrato de 1 ano. Mas verifique no seu contrato a cláusula referente à multa, porque pode ser um pouco diferente disso que eu estou te falando agora. Em todos os casos, o inquilino que vai fazer a devolução antecipada desse imóvel, ele paga a multa? Não em todos os casos, existe uma exceção. Quando esse locatário ocorre uma transferência por motivo de trabalho. E essa transferência pode ser tanto por ente particular quanto por ente público, desde que devidamente comprovado que esse locatário vai exercer suas funções profissionais em uma localidade distinta do contrato que foi celebrado, o contrato de aluguel. Neste caso, o inquilino ficará dispensado do pagamento da multa, desde que ele avise a imobiliária com 30 dias de antecedência. Mediante todo exposto, entende-se que o procedimento de devolução do imóvel, ele inicia-se com o aviso de desocupação do imóvel, à imobiliária ou ao locador, com antecedência de 30 dias. Realizado esse aviso, o locatário ele deve proceder com todos os reparos necessários para que o imóvel seja entregue nas mesmas condições em que o locatário recebeu. Feitos os reparos necessários, o locatário deve se dirigir à imobiliária e fazer a entrega das chaves. Neste ato, o locatário deve comprovar que procedeu com todos os desligamentos dos serviços constantes no imóvel e provar que fez todos os pagamentos e sobre o imóvel não existem dívidas nem pendências. E exigir neste ato um termo de entrega das chaves devidamente assinado pela imobiliária ou pelo proprietário e agendar a vistoria de encerramento do imóvel. Feita a vistoria de encerramento do imóvel e não sendo detectada nenhuma irregularidade sobre o imóvel, entende-se que a relação locatícia pode ser devidamente extinta. Essas foram as dicas dessa semana. Se você gostou do assunto, deixa aquele like para incentivar mais vídeos iguais a este. Se você gosta de assuntos jurídicos e quer se manter ainda mais informado sobre seus direitos, se inscreva aqui no canal. Aqui na descrição do vídeo também eu vou deixar minhas redes sociais. Lá eu posto dicas semanalmente de direito civil e de direito do consumidor que vão te ajudar a se manter ainda mais informado sobre seus direitos. Aqui na descrição do vídeo também eu vou deixar o link do artigo que eu escrevi sobre esse assunto. Se você quer se inteirar ainda mais sobre o assunto, eu aconselho você a dar uma lidinha nesse artigo. Muito obrigada a todos pela atenção e tchau!